A nossa expressão facial nunca foi tão importante. O mundo todo está vivendo uma pandemia. Então, seja onde você estiver, é muito importante você conseguir se expressar bem por meio da sua voz, porque a gente está na era da desexposição de boca e nariz. Então, só de fazer assim você vê que a minha voz se projeta de uma forma diferente, né, do que sem. E a gente sabe quando tá numa reunião de trabalho ou tá diante de pessoas onde você tem que argumentar, tá na sua universidade onde você tem que apresentar um seminário, mesmo online. Se tiver online você vai estar sem máscara, mas se for um encontro presencial, a gente tem essa barreira da máscara. E a gente tem que aprender as ferramentas de comunicação, como aperfeiçoá-las para que a sua comunicação não fique tão prejudicada com esse elemento que é tão importante, que é o uso da máscara nesse momento pandêmico. Então eu trouxe aqui algumas informações para falar em público que vão servir estando com ou sem máscara, mas especialmente fique ligado se for um momento de apresentação com, mas essas 5 dicas para falar em público vão te ajudar em qualquer circunstância da sua vida. A primeira delas é o peito aberto. Então a gente tem aqui o tomo, né? O tomo ele fica mais ou menos aqui entre o peito, né? No meio do peito, que é uma parte muito importante da nossa formação como pessoa, sabe? Do nosso ego, da nossa integridade. Então se você ficar assim, meio arcado, né, ou tipo, meio para dentro, o que vai acontecer? Você vai pressionar essa parte de autoconfiança tão importante. Então a postura, né, você não precisa se empinar totalmente, mas você manter os ombros abertos, né, o peito aberto, você vai dar a condição para número 2, que é a respiração diafragmática. Então o diafragma é esse balãozinho que a gente tem aqui logo abaixo. Então se você faz a respiração diafragmática, você infla e encolhe. Eu faço isso com naturalidade há muito tempo, o tempo todo. Então você pode ficar observando enquanto eu falo. O meu peito ele não fica subindo, né? Não é aquela respiração aqui em cima. A respiração flui aqui embaixo normalmente. E eu tô aqui com a minha postura, que eu já ensinei isso, que é a postura triângulo, né? Então, para completar entre a dica 1 e 2, é essa postura de formar um triângulo. Eu tô aqui com as minhas mãos, sendo que as arestas são os 2 cotovelos e a ponta da minha cabeça, e eu posso fazer as gesticulações aqui dessa altura, né? Desse ambiente que a pessoa vai ver sem grandes expansões, né? Não pode ser assim, né? Um gesto ele tem que ser bem cuidado também para ele dar ênfase quando você tá falando, né? E é bem interessante porque você fica numa posição de conforto. Para completar a parte da postura, 2 pés paralelos firmes no chão. Nada de ficar, né? Tipo manca de um lado ou pro outro. Então assim você vai dar todas as condições para que o seu diafragma funcione bem e o ar entra e saia. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é a voz. Então se você está respirando bem, o seu diafragma está funcionando naturalmente ali, ele enche e solta, né, naturalmente enquanto você fala, eu tenho que te dar uma informação sobre a voz que é a seguinte: você só consegue falar quando está expelindo ar. Por isso que é tão importante respirar bem. Você já viu, provavelmente, em várias apresentações, às vezes a pessoa fica um pouco nervosa e começa a dar aquelas puxadas de ar e continua falando, né? Isso acontece porque ela está fazendo a respiração aqui em cima no pulmão, não está jogando para o diafragma. E, consequentemente, isso vem para a projeção da voz aqui, ela sai na boca esse puxar ar. Então, a pausa da respiração ela é muito importante. Então a gente tem uma pausa muito breve para inspirar, né? Muito breve, que aqui na fala, durante todo esse momento que eu tô falando com você, eu tô respirando o tempo todo, é óbvio. Mas você não percebe, porque é uma pausa muito rápida. E daí, enquanto eu expiro, ou seja, enquanto o ar está saindo, é que a minha voz está sendo projetada. Por isso que é tão importante compartilhar, né? Então, é só quando a gente está soltando ar é que sai a nossa voz. Mas as cordas vocais têm muito mais funções do que apenas colocar a voz. Elas servem também para que a gente não se engasgue quando está comendo, servem para regular a entrada de ar para o pulmão. Então são 3 basicamente as funções das cordas vocais. Que isso cai na minha 4ª dica: encontrar o seu tom de voz. Então, uma vez sabendo como que funciona esse trato respiratório e essa projeção de voz,
você vai driblar um pouco aquela barreira do medo de falar em público que é tão comum, né? Tanta gente tem esse receio de se expor, porque você tira aquela casca, né? Você sai do seu ostracismo e você realmente tem que se expor de alguma forma. Mas hoje, cada vez mais, a gente precisa se impor, precisa fazer a nossa voz ecoar. E encontrar o seu tom de voz é uma forma disso acontecer. Quando eu comecei a estudar jornalismo e eu queria encontrar meu tom de voz, eu gostava muito de uma jornalista em específico, que era a Sandra Nemberg, que apresentava o jornal Hoje na ocasião. Acredito que ainda hoje ela faça essas apresentações. E eu gostava muito da forma como ela usava o grave da voz dela. E eu trabalhei para conseguir desenvolver na minha voz algo muito semelhante, só que é a minha voz, né? Porque eu tenho meu timbre, eu tenho meu tom. E sem medo, sabe, de fazer, de ouvir a tua voz, vale treinar na frente do espelho, vale gravar no gravador do celular e ouvir. Tem muita gente que se estranha quando se escuta, né, numa gravação, porque não tá habituado a isso. Mas esse é o momento de você treinar também esse tipo de coisa. E a quinta e última dica para você falar bem em público é investir em vocabulário. E para isso é a leitura, né? O que mais eu poderia indicar a não ser ler muito, ler tudo que te interessa, porque quando você investe em vocabulário, diante de uma necessidade de arguição, de falar em público, você vai ter muitas palavras para fazer uso. Você colhe uma, colhe outra, você vai ter o seu alfarrábia de palavras, né? E assim você vai conseguir se comunicar, se expressar de uma forma única, que representa o que é você.